Fala pessoal, vamos agora para a resolução do exercício 13 do capítulo 2 do Rally de 11ª edição, cujo enunciado diz assim: Você está dirigindo numa interestadual 10 de San Antonio até Houston, e metade do tempo você vai dirigir a velocidade constante de 55 km por hora. E na outra metade do tempo você viaja a 90 km por hora. Bom, na volta você faz o seguinte: metade da distância agora você vai a 55 km por hora e na outra metade da distância você vai a 90 km por hora. Na ida é metade do tempo, a 55, a outra metade a 90, e na volta é metade da distância a 55 km por hora e a outra metade da distância a 90 km por hora. Bom, qual é a velocidade média? Aqui veja que ele usou em inglês a palavra speed. Então, ele não está interessado na velocidade vetorial, está interessado na velocidade escalar média. Tá? E aqui a gente vai usar a distância percorrida, né? E não o deslocamento. Essa é a diferença entre esses dois conceitos que a gente vem trabalhando aí já nos últimos exercícios. Bom, letra A, velocidade média, e aqui velocidade escalar média de San Antonio para Houston. Letra B, de Houston de volta para San Antonio. C, para a viagem inteira. D, a velocidade, aí agora velocidade vetorial, porque ele usou a palavrinha ali velocity, então velocidade média vetorial para toda a viagem. E essa eu acho que é a mais fácil, né? De cara você foi e voltou. O seu deslocamento, ele foi nulo, né? Porque você estava num ponto e voltou para esse mesmo ponto. Então seu deslocamento é ponto final menos ponto inicial é zero, um vetor nulo, tá? Então a letra D aí já vou adiantar que vai ser zero. E a letra E é fazer o gráfico do deslocamento pelo tempo, né? E isso para a letra A, né? Para a ida de San Antonio até Houston, assumindo que o movimento é na direção positiva do X, né? E indicar no gráfico como que eu posso calcular a velocidade vetorial média a partir desse gráfico. Tá? Bom, vamos lá então para a letra A. O que diz a letra A? Quero a velocidade média da ida. Tá? Então, na ida, veja só, metade do tempo eu vou com a velocidade de, vou chamar aqui de V1, né? A primeira metade eu vou chamar de 1, a segunda metade de 2, então V1 igual a 55 km por hora. E o delta T vai ser, eu não tenho qual que foi esse tempo, né? Então eu vou chamar esse tempo de delta T, e o delta T1, que é o tempo para a primeira metade da viagem, em termos de tempo, vai ser delta T, o tempo total, dividido por 2. E na segunda metade, velocidade vai ser 90 km por hora, e o delta T2 vai ser igual ao delta T1 aqui, delta T dividido por 2. Na volta, eu tenho velocidade 1 da primeira metade, agora a primeira metade da distância, então a distância percorrida na primeira metade vai ser a distância total, que eu estou chamando de D, dividido por 2. E a velocidade nessa primeira metade foi de 55 km por hora. Na segunda metade, em termos de distância, então D2 igual a D sobre 2, a velocidade vai ser uma velocidade constante de 90 km por hora. Então, na letra A, ele quer a velocidade média, velocidade escalar média, em inglês speed, então vou usar aqui o símbolo S, vai ser igual distância percorrida, né? Não vai ser o deslocamento, vai ser a distância percorrida pelo tempo. Bom, a distância total percorrida, D, é a soma de
D1 mais D2, tá? Que não é essa aqui da volta, né? Eu estou para a letra A, eu quero a ida, tá? Bom, D1 eu sei calcular por quê? Porque eu tenho a velocidade e o tempo. A distância percorrida D1 é a velocidade 1 vezes o tempo 1, que vai me dar a velocidade 1 vezes o tempo total, que eu não sei, ΔT, dividido por 2. Semelhantemente, para D2, vai ser V2 vezes ΔT2. Então, eu tenho D2 igual a V2, esse V2 aqui, vezes o ΔT2, que é ΔT dividido por 2. Bom, então a distância total percorrida vai ser a soma disso. Então, vai ser V1 mais V2 e o ΔT sobre 2 pode ficar em evidência aqui, que multiplica as duas velocidades. Então, vai ser V1 mais V2, que multiplica ΔT dividido por 2. Então, a velocidade escalar média vai ser distância percorrida, V1 mais V2 vezes ΔT dividido por 2. Tudo isso dividido pelo tempo total, né? Que eu não sei, mas veja só, quando eu vou calcular a velocidade média, distância por tempo, aqui numerador com numerador, numerador do denominador, né? Eu tenho ΔT aqui e ΔT aqui. Então pode cancelar e veja que a velocidade escalar média vai ser igual a V1 mais V2 dividido por 2. 55 mais 90 dividido por 2. Vamos ver quanto dá isso? Vamos pegar aqui a calculadora. Eu vou fazer essa conta e achar, veja só. V1, 55 mais 90. Tudo isso em km por hora, né? Dividido por 2. Eu encontro 72,5 km por hora, arredondando, usando apenas dois algarismos significativos, que foi o que ele usou aqui no enunciado, né? Foram dois algarismos significativos, tanto para V1 quanto para V2. Então, eu vou arredondar aqui com mais 5, vou arredondar para cima, tá? Então, vai ficar 73 km por hora. Beleza. Vamos ver agora como é que vai ficar a letra B. Na letra B, é a velocidade média na volta. Na volta, lembra, eu tenho um ΔT, que eu não conheço, vou chamar de ΔT1 mais ΔT2. Só que eu conheço as distâncias percorridas em ΔT1 e ΔT2, que é metade da distância total. Então, ΔT1 vai ser a distância percorrida nessa primeira metade de tempo, que vai ser, nessa primeira metade do caminho, porque na volta ele anda metade do caminho, d sobre 2, então, com uma velocidade V1 de 55 km por hora. Então, vai ser ΔT1, vai ser distância, d total sobre 2, dividido pela velocidade 1. Então, vai ficar d sobre 2V1. Analogamente, ΔT2 vai ser a outra metade dividido por V2. Então, d sobre 2V2. Então, a velocidade média vai ser distância total, que eu não conheço. Mas veja, no cálculo da velocidade escalar média, o que acontece? Aqui no denominador eu tenho o tempo, né? Então, eu fico com d sobre 2, que eu posso colocar em evidência quando eu somo os dois tempos, ΔT1 mais ΔT2, que multiplica 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Se eu tirar o mínimo aqui, veja que fica 2V1V2, que eu posso passar aqui para o numerador. D com D cancela, o numerador aqui do numerador e o numerador do denominador. Cancela, cancela, fica com 2V1V2 e aqui no denominador tem a soma das duas velocidades, V2 mais V1. Fazendo a conta, vamos fazer a conta, substituindo os valores que o enunciado me deu, eu tenho 2 vezes V1, 55, V2, 90. Se eu multiplico, dá esse valor em quilômetros quadrados, né? Que eu estou multiplicando quilômetro por hora ao quadrado. Então, quilômetros por hora vezes quilômetro por hora ao quadrado.
E aqui no denominador eu tenho 55 mais 90, vai dar 55 mais 90. Opa, acabei somando aqui, né? Deixa eu diminuir. Eu tinha isso, e agora eu quero 55 mais 90, vai dar 145 km por hora, né? Aqui eu estou somando, então fica 55 mais 90 km por hora. E aqui no numerador eu tenho 2 vezes 55 vezes 90 km por hora ao quadrado. Km por hora ao quadrado com km por hora, fico só com km por hora. E aqui dividindo numerador e denominador eu encontro 68,2758. Fazendo o arredondamento aqui para deixar apenas dois algarismos significativos, eu fico com 68 km por hora. Então, na ida, a velocidade média foi de 73 km por hora, na volta, de 68 km por hora. Na ida, metade do tempo eu vou a 55, a outra metade a 90. Na volta, metade da distância eu vou a 55, a outra metade da distância eu vou a 90 km por hora. Bom, e se eu tivesse que calcular agora, na letra C, a velocidade média para toda a viagem, ida e volta? Velocidade escalar média. Bom, a distância total percorrida. Vou chamar aqui de dA mais dB. dA vai ser igual a dB, que vai ser igual a um D maiúsculo aqui. Então, D da letra A é o D da ida. O D da letra B é o D da volta. Só que assim, a distância entre as duas cidades não vai mudar. Vai ser a mesma distância. Então, eu vou chamar essa distância de D maiúsculo. Tá? A distância total percorrida, então, que é o que eu uso no cálculo da velocidade escalar média, ela vai ser 2 vezes o D maiúsculo. Né? Ida, D, volta, D, 2D, 2D maiúsculo. O tempo vai ser o tempo que eu gasto na letra A e o tempo que eu gasto na letra B, ida e volta, respectivamente. Aqui o grande lance desse exercício é que eu não tenho esses tempos, né? Então eu tenho que trabalhar com essa informação que eu tenho. O ΔT da letra A, ele é a distância percorrida na letra A pela velocidade média na letra A. Tá? Então, como eu já achei a velocidade média e denotei a distância entre as duas cidades com D maiúsculo, eu fico com ΔT da letra A sendo Dzão, D maiúsculo, dividido por velocidade média escalar encontrada na letra A. Na letra B, o ΔT da letra B vai ser a distância percorrida, D maiúsculo, dividido pela velocidade média calculada na letra B. Então, a velocidade média ida e volta vai ser 2 vezes a distância total percorrida, na ida, a distância entre as duas cidades, né? 2 vezes a distância entre as duas cidades, 2D, que é ida e volta. E aqui o tempo vai ser ΔT da letra A, D sobre a velocidade média da letra A, e D da letra B, o tempo da letra B, D sobre a velocidade média encontrada na letra D. Como eu tenho D aqui, ó, nesses dois termos, eu posso colocar em evidência e isso se cancela com o D do denominador. Então, fico como velocidade escalar média da ida e volta, né? Fica 2 dividido por 1 sobre velocidade média da letra A, 1 sobre velocidade média da letra B. Desenvolvendo aqui, tirando o mínimo, eu fico com a velocidade média da letra A multiplicada pela velocidade média da letra B, e aí aqui eu vou ter a soma, né? Como isso aqui está no denominador, do denominador sobe como sendo o numerador, 2 vezes o produto entre as velocidades médias, e aqui a soma entre as velocidades médias. Veja que agora, como eu tenho esses resultados, né, da letra A e da letra B, eu já consigo calcular a velocidade média.
O que eu vou fazer aqui é só um desenvolvimento para que você não precisa fazer, mas é, eu quero expressar essa velocidade média da ida e volta, todo esse percurso, em termos dos dados do problema. Né? Ele não me deu essa velocidade média da letra A e a velocidade média que eu encontrei na letra B. Ele me deu V1 e V2, 55 e 90. Então, como é que ficaria? Bom, na letra A, eu encontrei a expressão para velocidade média, que era V1 mais V2 dividido por 2. Na letra B, ó, foi uma outra expressão. 2V1 V2 dividido por V2 mais V1, ou V1 mais V2. Então, eu só substituir essas expressões. Fica 2 que multiplica V1 mais V2 dividido por 2. Velocidade média da letra B, 2V1 V2 sobre V1 mais V2. Dividido pela soma, V1 mais V2 dividido por 2, mais 2V1 V2 dividido por V1 mais V2. Veja que aqui, ó, esses dois fatores aqui se cancelam. Aqui eu só vou repetir o que eu já tinha, porque a gente está passando para um outro slide. É exatamente o que eu tinha na última passagem. Então eu fico corta, 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 corta. Aqui em cima vai ficar só 2V1 V2 dividido por V1 mais V2 dividido por 2 mais 2V1 V2 dividido por V2 mais V1. Bom, vou trabalhar agora no denominador, tirando o mínimo, ó, 2 que multiplica V1 mais V2 ou V2 mais V1, né? Fico com isso no denominador, do denominador, né? Aqui embaixo. E aqui eu tenho que multiplicar V1 mais V2 vezes V1 mais V2, fica V1 mais V2 ao quadrado. E aqui mais 4V1 V2. Esse é o resultado aqui quando eu tiro o mínimo aqui no denominador. Ó. Então, a expressão para a velocidade média na letra C vai ficar 2V1 V2 que multiplica 2V1 mais V2, fica 4V1 V2, V2 mais V1, dividido por V1 mais V2 ao quadrado mais 4 vezes V1 V2. Substituindo os valores agora, veja que eu sempre deixo a unidade de medida, né? Fica um pouco mais complicado? Fica, mas você não erra. 4 que multiplica 55, que multiplica 90, que multiplica 90 mais 55. Somei e vou multiplicar. Veja que aqui no numerador eu tenho km por hora vezes km por hora ao quadrado, vezes, aqui eu estou somando, então é como se eu colocasse o km por hora em evidência. Então fico com mais um fator aqui de km por hora, então fico km por hora ao cubo, dividido por o quê? Aqui no denominador, ó, eu tenho 55 mais 90, 55, 90 mais 145 km por hora. Só que eu vou levar tudo isso ao quadrado, então vai ao quadrado tanto 145 quanto km por hora. Então fica 1 km por hora ao quadrado somado com km por hora ao quadrado. Então no denominador eu tenho km por hora ao quadrado, e aí quando eu corto, ó, cubo com quadrado, só sobra km por hora. Então fica assim consistente, né? Se eu tivesse que fazer conversões, estaria tudo ali, ó. Eu não estaria perdendo nenhuma informação. Então vamos fazer aqui 4, que é o que está restando, faltando aqui, 4 vezes 55 vezes 90. Isso eu vou ter que somar com o quadrado aqui da soma. E agora dividir o numerador que eu tinha calculado pelo denominador. Veja que eu encontro 70,3, arredondando para deixar dois algarismos significativos, fico com 70 km por hora. Então, na letra A, velocidade média só da ida, 72,5. Letra B, velocidade média escalar só da volta, 68 km por hora. Velocidade média na letra C, ida e volta, 70 km por hora. Letra D, já tinha adiantado, ele pede a velocidade vetorial média do percurso total. Como ali na fórmula eu tenho deslocamento, não é distância percorrida, é deslocamento pelo tempo. Então eu vou ficar com deslocamento
sendo um vetor nulo, tá? É um vetor de módulo zero, tá? Então, se eu olhar só para o módulo da velocidade média, vai ser ele é esse vetor nulo dividido por um escalar, que é o tempo que eu gastei. Vai ser um vetor nulo, tá? Velocidade média vai ser nula. Um vetor, olha só, quando eu represento como um vetor, como é que fica? Um zero com uma setinha ali em cima, indicando eu estou aqui com a velocidade média vetorial sendo um vetor nulo. Então, o módulo, que é sem aqui a notação sem a setinha, vai ser igual a zero. Zero também, sem a setinha. Na letra E, o que ele pede é o quê? É o gráfico para a letra A, para a ida. Então, como é que ficaria? Eu estou aqui, o gráfico de x por tempo, x em quilômetros, tempo em horas. O que eu faço é o seguinte, a letra A diz que na primeira metade do tempo, ΔT sobre 2, ele vai percorrer, aqui é o D da letra A, tá? A distância dividida por 2, distância total dividida por 2. E aqui a distância total, ele levou o tempo ΔT. Veja que no gráfico, desculpa, no gráfico, o ΔT sobre 2 fica bem na metade, mas veja que quando eu faço o plot aqui, o D sobre 2, quando eu estou com uma velocidade de 55 km por hora, eu percorro menos distância, né? Aqui não seria D sobre 2, aqui seria uma distância correspondente, né? Aqui está errado. Aqui a distância está certa, a distância total, aqui não é D sobre 2 não. Porque o que ele na letra A é ΔT sobre 2, né? É a metade do tempo a uma velocidade, a outra metade do tempo a outra velocidade. Aqui é só apagar. Aqui está certo, é a distância total, né? No final das contas ele chega lá no destino. Poderia colocar aqui até o D maiúsculo, que a gente usou aí na notação. E para calcular a velocidade média, o que eu poderia fazer? É o deslocamento, posição final menos inicial, dividido pelo tempo. Vai ser então aqui, ó, na primeira metade do tempo, 55 km por hora, segunda metade do tempo, 90 km por hora, e se eu quiser calcular a velocidade média usando aqui o gráfico, é isso daqui, ó, a inclinação da reta do gráfico x por t, ela me dá uma noção da velocidade, ó. V1 aqui é menor, a inclinação é menor. V2 é maior, 90 km por hora, inclinação maior. E aqui a velocidade média, 73 km por hora, que é o quê? Que é a inclinação da reta. Então é esse comprimento aqui, que é o D, dividido pelo ΔT total. Veja que a inclinação da velocidade média, que deu 73, está entre 55 e 90, que era o esperado, né? Então, traço aqui na primeira metade do tempo 55 km por hora, vai ser uma inclinação, 90 km por hora vai ter que ser uma outra inclinação, um pouquinho maior, e a velocidade média, uma inclinação média, né, para corresponder aos 73 km por hora. Graficamente, se eu tivesse esses valores aqui da distância total e do tempo total, eu conseguiria determinar graficamente a velocidade média, que é a inclinação para essa outra reta aqui. Posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o exercício 13 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição, falando aí de cinemática unidimensional. Se gostarem, curtam aí o vídeo, se inscrevam nesse canal para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas, beleza? Valeu, pessoal!